Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. E hoje eu gostaria de falar sobre o Deus do impossível. O nosso Deus que derruba as barreiras das impossibilidades, né? Aos olhos humanos é impossível. Já aconteceu alguma coisa com você que era impossível e Deus, ele abriu portas onde não havia, abriu portas em muralhas e coisas novas aconteceram. Comigo aconteceu sim, eu tenho compartilhado com vocês, eu sei que vocês também têm muitas coisas para contar para a gente. O povo de Israel tem uma experiência tremenda com relação a isso. Lá em Josué capítulo 21, versículo 45, Josué diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse é o nosso Deus. Tudo que está aqui na palavra se cumpre ou vai ainda se cumprir no devido tempo, no tempo de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o nascimento de João Batista. Isabel era idosa, era estéril, e nasce então João Batista. Eles estavam orando, diz que Zacarias, o marido da Isabel, orava pedindo um filho, e Deus manda, não manda um filho qualquer, ele manda João Batista. E João Batista que tinha um propósito extraordinário. Deus que tem o melhor para a nossa vida. O João Batista que foi profetizado lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Possivelmente nós estamos aqui vendo a referência a João Batista. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós temos que Gabriel, o anjo Gabriel, aparece para Zacarias ali no santuário e fala que ele vai ter um filho. Zacarias não acredita e ele então fica mudo. E o anjo Gabriel ainda fala que ele deve se chamar João. Ele tinha orado pedindo um filho, mas naquela hora ele não acredita. Você tem orado, tem clamado, pedido a Deus por um milagre, tem promessa de Deus com relação a isso. Continue orando, continue orando. E nós temos aqui em Lucas, né, capítulo 1, 57 em diante, que no devido tempo, Isabel, ela tem um filho, e ela disse então que o seu filho vai chamar João. E o pessoal questiona, por que João, né? Porque João não tem nenhum parente com esse nome, né? Eles costumavam pôr nome de parente, de ancestrais. E daí, quando isso acontece, nós temos que o pai do menino, Zacarias, ele pede uma tábua e ele escreve: João é o seu nome, e todos se admiram. Imediatamente a boca de Zacarias se abre e ele então começa a falar, fazendo o quê? Louvando a Deus, coisa maravilhosa. E todo mundo fica com temor. Todo mundo, os vizinhos ficam possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgados essas coisas. Todos os que as ouviram guardaram no coração, dizendo, no versículo 66 de Lucas 1, que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias estava mudo, né? Mas depois, quando ele escreve o nome de João na tábua, ele está crendo, e ele começa a falar e começa a profetizar. E ele tem aqui um cântico, mais um cântico, aqui o cântico de Zacarias, um cântico especial, que a gente pode dividir em duas partes, pelo menos. A primeira, dos versículos 67 até o versículo 75, em que Zacarias, ele bendiz, ele adora o Senhor. Ele diz que Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele visita o seu povo, ele liberta o seu povo, ele redime o seu povo. É um cântico maravilhoso. Depois, com tempo, leia com todo carinho esse texto, é maravilhoso. E depois a segunda parte está ali, versículo 76 em diante, até o 79, né?
Zacarias se reporta ao ministério do seu filho que tinha nascido, de João. Ele diz que João ia preparar a chegada do Messias. Ele vai preparar a chegada, vai preparar o coração do povo para arrependimento. No versículo 77 fala, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. João ia falar sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados. E depois no versículo 79, João, ele estaria com uma missão de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele fala então que Jesus Cristo ia nascer, ele ia iluminar o que jaz nas trevas, aqueles que estão na sombra da morte, e dirigir nossos passos para o caminho da paz. E a mão do Senhor estava com João. A mão do Senhor está na nossa história, no nosso dia a dia. Nós temos buscado Ele. O que preciso mudar para que Deus esteja me dirigindo num caminho de luz, num caminho de paz, esse caminho de Jesus Cristo? Eu tenho que buscar conexão com Deus para que isso aconteça. Para eu andar nos seus caminhos, eu preciso estar conectada. E o que me faz conectar com Deus é a oração. Oração. E quando nós oramos, né? Deus, Ele fala ao nosso coração, a sua mão se estende, vai dirigindo a nossa história. E grandes coisas, o impossível começa a acontecer, algo novo começa a acontecer. E eu quero finalizar lendo esse texto, esse cântico de Zacarias, que diz assim, ele estava cheio do Espírito Santo e ele profetiza dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Como chama bendito? Esse cântico chama Benedictus. Porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Deus que cumpre o que promete, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Deus, o nosso libertador, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus da aliança, Deus de pactos comigo e com você. E Deus se lembra do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Deus é santo, Deus é justo. Ele quer que eu e você busquemos conexão com Ele, busquemos orientação dEle, direção dEle, para fazermos aquilo que lhe agrada. Versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Jesus Cristo, nosso sol nascente, que ilumina os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirige os nossos pés pelo caminho da paz. E João crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Acredita-se que mais ou menos uns 30 anos. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos crer nesse Deus tremendo, nesse Deus de promessa, nesse Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus que nós devemos bendizer, devemos adorar e devemos nos dispor para pedir a Ele que a sua boa mão dirija a nosso caminho, dirija a nossa história, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus, nosso Deus, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.